capítulo 20, do verso 24 ao verso 31. João capítulo 20, do verso 24 ao verso 31, palavra do Senhor que nos diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Palavras de salvação. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, faça a oração de sempre. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus no seu coração. Meu Deus, obrigado, Pai, por este instante precioso de encontro, de culto, esse momento de meditarmos agora na Tua Palavra. Nós queremos, Senhor Deus, Te agradecer e pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo esclareça o nosso coração nesta hora, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua Palavra, que o nosso coração, ó Pai, seja terra fértil, ó Pai, para o plantio da Tua Palavra, a fim de que nós possamos frutificar para o louvor da Tua glória, Senhor. Alcança os nossos corações, permita, Senhor Deus, que o Teu povo receba a Tua Palavra através deste Teu servo, pecador e imperfeito, mas conduz, ó Pai, este momento e realiza a Tua obra em cada um de nós. Espírito Santo do Senhor, nós Te clamamos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quem crê diz amém. Louvado seja Deus, você pode se assentar. Meus irmãos, no último sermão que eu preguei, nós falamos sobre os discípulos no caminho de Emaús, portanto, uma passagem após a ressurreição do Senhor Jesus, no tempo da quaresma, né? Mas uma passagem após a ressurreição do Senhor Jesus, para nos lembrar de onde deveriam estar as nossas expectativas. Você se lembra, né, do tema daquele sermão? Então, as expectativas humanas à mesa de Jesus. E hoje nós faremos isso novamente, meditando numa passagem após a ressurreição, para nos lembrar o porquê da morte e da ressurreição de Jesus. E aqui está descrito, né, no final do texto que nós lemos, lá o versículo 31, para que vocês creiam, para que vocês creiam. Então esse é o tema que nós vamos meditar hoje. Irmãos e irmãs, nós passamos aqui uma boa parte da vida achando que a gente pode controlar tudo, né? Porque nós temos muita coisa para fazer, nós temos muita gente para ver, a gente tem, né, muitos lugares que a gente gostaria de ir, e a gente acha que a gente está no controle de todas as coisas para realizar tudo isso. Mas tem algumas situações que desafiam essa nossa noção de controle, né? Tem muitas. E eu me lembrei de uma agora, que é ser passageiro num avião. Como eu disse, o nosso presbítero Moisés voou lá para Natal, para poder acompanhar, né, os trabalhos ali do encontro ali de pastores e lideranças da IPI do Brasil. E eu fiquei pensando lá no voo do irmão, para lembrar que quando a gente está lá naquela situação, dentro de um avião, você não tem controle sobre nada. Então quem já voou aqui sabe do que eu estou falando, quem não ainda pode ter talvez a oportunidade. Você não pilota o avião, não é você que controla, você não pode abrir a janela para entrar um ventinho no avião, né? Senão ele cai, você não pode fazer isso. Você não pode controlar a temperatura, né? Você não pode parar onde você quer, então você se dá conta que você não controla tudo. E normalmente a gente não vive com essa noção de que nós não controlamos tudo, né?
Nós vivemos como se nós tivéssemos poder sobre cada minuto de cada dia que a gente vive, e de vez em quando o Senhor graciosamente então lembra a gente, né? Igual nessa ocasião, quando a gente está dentro de um tubo voador a 800 km por hora, 9.000 metros de altura, que a gente não tem controle de nada, tá certo? E aí você pode colocar ali outras situações em que você não tem controle. Parece que esse é o lembrete que Tomé precisava, porque ele precisava se lembrar aqui que ele não estava no controle dessa situação. Irmãos, normalmente a gente associa Tomé à incredulidade, à dúvida, né? Porque a gente lembra de Tomé como o apóstolo que era incrédulo, não é isso? Né? Então, quando a gente analisa bem essa passagem aqui, a questão principal que está em jogo, talvez não seja tanto a dúvida dele, mas sim o controle. Tomé estava pensando que ele estava no comando daquela situação. E logo ele foi lembrado que isso não era verdade. Tomé mostrou ali uma visão distorcida de si mesmo e de Deus. Mas no meio dessa visão distorcida, o Senhor foi muito misericordioso com ele. Nós vamos pensar um pouco sobre isso. O Senhor demonstrou a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia a Tomé de 3 maneiras. Ele permitiu que Tomé fizesse algumas exigências até extravagantes. O Senhor atendeu às exigências extravagantes de Tomé, e eu coloco aqui entre parênteses, né, tem um grande asterisco aí, né, porque o Senhor atendeu, mas tem um grande asterisco aí, a gente vai falar sobre ele. E por meio disso tudo também nós vemos o amor extraordinário do Senhor pelos pecadores. Quem conhece essa passagem aqui, né, o que aconteceu antes dessa passagem, então, o Senhor Jesus apareceu aos discípulos, ministrou a palavra a eles num quarto que estava trancado, e basicamente esse mesmo cenário se repete 8 dias, depois 7 dias depois, enfim, nessa passagem, uma semana depois. Jesus apareceu milagrosamente aos seus discípulos, ministrou a eles novamente, mas concentrou a maior parte da sua atenção a Tomé, o incrédulo. Então, eu quero ver aqui com você essas partes aqui do texto, para a gente meditar e pensar aí com o nosso coração. A primeira delas está ali no versículo 24 e o versículo 25, acompanha comigo, mais uma vez a leitura. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Então, a primeira coisa que a gente precisa meditar aqui são essas exigências extravagantes de Tomé. No versículo 24, a gente é informado que Jesus apareceu ali aos discípulos na noite de Páscoa, naquele quarto trancado, e Tomé não estava lá. Tinha 10 discípulos, né, naquela noite de Páscoa, então não estava Tomé e não tinha Judas, e ainda bem que não tinha Judas, né, porque ele tinha se matado, senão ia ser um fantasma lá no meio dos discípulos. Mas Tomé perdeu a emoção da aparição de Jesus, milagrosa ali entre os seus discípulos, e mesmo assim, ele recebeu aquela notícia gloriosa que o Senhor havia ressuscitado dos mortos, foi transmitida pelos seus irmãos, né? Eles disseram, olha, vimos o Senhor. E aqui, como nós vimos no texto, a resposta de Tomé foi a resposta a essa expressão dos seus amigos, dos seus colegas apóstolos, né? Vimos o Senhor, e ele respondeu dessa forma, se eu não vir as suas mãos, se eu não colocar o meu dedo ali nas feridas das mãos, se eu não colocar a minha mão do lado dele, de modo nenhum eu vou acreditar nisso que vocês estão falando. E esse comentário aqui é exatamente o motivo pelo qual muitas vezes nós nos referimos a Tomé como incrédulo. E esse apóstolo aqui, por conta dessa situação, ele fica até desprezado na igreja, desprezado pelos irmãos, porque é muito fácil a gente se achar superior a ele, né? A gente ficar pensando assim, o que tem de errado com esse cara? O que tem de errado com ele? Todo mundo acreditou em Jesus, que ele tinha ressuscitado dos mortos, por que ele não podia fazer a mesma coisa? E a fé, né? Mas a gente esquece muitas vezes do contexto, irmãos. Tomé não só não estava lá,
no quarto com os discípulos quando Jesus apareceu. Mas ainda estava bem fresco na memória dele aquela lembrança da morte do Senhor Jesus, da crucificação dele, que ele sabia aquilo era verdadeiro. Então, ele ainda estava de luto pela perda de Jesus. Então, eu quero que você se coloque lá no lugar, imagine, né? Chegar para alguém que perdeu ali recentemente um amigo próximo e dizer assim, olha, o seu amigo não morreu, ele ressuscitou, tá certo? Ele está vivo, uma hora ele vai aparecer aí para você. Talvez você não só acharia que seu amigo está mentindo, mas provavelmente ficaria até ofendido com uma coisa dessa, se você está de luto, né? O mais natural quando a gente está falando com pessoas que estão de luto é não dar falsas garantias, porque você não quer ofender, você não quer aumentar a dor de quem já está passando por um momento difícil. Então isso ajuda a gente a entender o ponto de vista de Tomé. Ele não consegue acreditar. Ele não consegue acreditar porque ele não estava lá. Ele não consegue acreditar porque ele não vivenciou aquela experiência. E mesmo assim, a declaração dele parece um pouco estranha, né? Tomé quer cutucar as feridas de Jesus. Tomé quer colocar a mão lá, né, do lado de Jesus. Sabe, Jesus teria todo o direito, depois de aparecer para Tomé, depois de ouvir ele fazer essas extravagâncias todas, chegar lá para Tomé e falar assim, ó aqui meu amigo, eu estou achando que você é muito estranho para estar aqui nesse grupo com a gente. Vou mandar você embora, né? Mas não foi isso que Jesus fez. Tomé queria tocar nos ferimentos e isso faz a gente pensar, né? Os outros discípulos só viram Jesus, ninguém precisou tocar Jesus para saber que era Jesus, porque ele não poderia ser igual. Mas Tomé estava com medo talvez, medo porque ele queria saber sem sombra de dúvida que ele não estava sendo enganado, que não eram os olhos dele que estavam enganando ele queria tocar, ele queria ter essa experiência. Então, irmãos, parece que Tomé quer ali uma evidência sensorial, Tomé quer dados palpáveis, ele não vai se convencer simplesmente porque alguém falou para ele. Essa atitude em si não é ruim, a gente precisa buscar mesmo se certificar das coisas. Só que tem um grande porém aí, quando nós estamos falando das coisas de Deus. Nós teríamos que confiar na nossa própria capacidade de interpretar corretamente a informação, e isso deixa de lado a fé que é necessária para crer em Deus, como se nós fôssemos ali os responsáveis por decidir quem é Deus e quem não é, e nós não decidimos quem é Deus, não somos nós que decidimos quem é Deus. Tomé queria decidir ali naquele momento quem era Deus, quem era Jesus. E nós fazemos isso também. Esse é o ponto. Isso é incredulidade. Pense no que ele está dizendo aqui, né? Ele não estava simplesmente dizendo que duvidava da ressurreição de Jesus, mas sim que Jesus precisava se provar para ele. Jesus precisava apresentar uma prova. Tomé pensa que ele está no controle, então, se ele está no controle, é Jesus que tem que jogar conforme as suas regras. Tomé está ditando suas condições a Jesus. Olha, Jesus vai ter que vir aqui, mostrar as feridas dele, deixar eu tocar, e aí eu vou acreditar. Eu tenho falado demais de um teólogo que eu tenho lido bastante, né, recentemente, que é o C.S. Lewis. Lá, o escritor das Crônicas de Nárnia. Ele escreveu outras obras, tá, irmãos? E aí ele tem um livrinho lá, uma coletânea de ensaios, chamado Deus no Banco dos Réus. Deus no Banco dos Réus. E o banco do réu é aquele lugar onde o réu fica, né? E o juiz fica lá olhando para ele, e ele fica ouvindo todas as acusações, e ele é interrogado pela sua defesa e também pela promotoria. Então, é como se Deus estivesse sentado na cabine, enquanto o juiz Tomé permanecesse sentado no banco, olhando para ele e impondo as suas condições àquele réu. Pense, né, no que o C.S. Lewis está comunicando com esse título. Ele está dizendo que Deus está sendo julgado e precisa provar a si mesmo para a humanidade. E não é essa forma, muitas vezes, como as pessoas se aproximam de Deus? Não é essa, muitas vezes, a forma como nós tratamos Deus? Nós nos vemos como aqueles que estão sentados no banco do juiz. E Deus vai ter que se provar para nós. Para que eu leve a fé a sério,
Deus, o Senhor, Ele realmente precisa mostrar alguma coisa. Ele precisa provar que Ele é Deus para mim. Ele precisa apresentar provas convincentes para que eu possa levar Jesus a sério. Isso é um jeito muito arrogante de chegar próximo de Deus, mas a verdade é que nós fazemos isso em vários momentos da nossa vida. De vez em quando as pessoas pedem sinais para Deus nesse sentido, né? Olha, se o Senhor existe mesmo, né, eu quero que uma estrela cadente passe pelo céu agora. Quem aqui já não fez uma oração dessa alguma vez na vida? A gente coloca Deus no banco dos réus. Mas essa oração, esse sintoma, é sintoma daquela tendência que a gente tem de acreditar que Deus deve nos responder, que Deus tem obrigação de nos responder, que Deus nos serve e não o contrário. Essa mentalidade ela está nas igrejas, irmãos. Essa mentalidade está aí na teologia da prosperidade, que encara Deus como um serviçal, que encara Deus como um mordomo que vai ali te servir. E é muito comum que isso chegue na igreja. Deus tem que te responder e ainda deve algo a você. A gente se coloca numa presunção para falar assim, olha, se Deus quiser a minha adoração, se Deus quiser o meu louvor, se Deus quiser a minha devoção, Ele tem que fazer alguma coisa para mim. E basicamente era isso que Tomé estava fazendo aqui. As Escrituras nos ensinam claramente o oposto disso. Deus não responde a nós, irmãos, é nós que respondemos a Deus. Se a vida fosse um processo judicial mesmo, Deus é que estaria no banco do juiz. E nós seríamos os réus. E nós seríamos culpados. A verdade é essa. E Jesus ensinou essa verdade para Tomé, mas em algum momento parece que ele se esqueceu. E o mesmo acontece conosco. A maioria de nós, se for perguntado aqui na igreja, vai dizer assim, eu sei que eu vou prestar contas a Deus, eu sei que esse dia vai chegar. É curioso, né? Como a gente sabe que nós vamos prestar contas a Deus, mas ainda assim Deus tem que se provar para nós. Se eu sei que eu vou prestar contas a Deus, por que é tão difícil submeter toda a minha vida a Ele? Declarar que Ele é que está no controle e eu não. Por que é tão difícil isso? Então, irmãos, nós temos que pensar aqui, diante dessa situação aqui de Tomé, porque ele fez essas exigências extravagantes, né? Eu tenho que pensar, irmãos, quem é que está no controle das nossas vidas? Somos nós ou é Deus? A quem nós somos submissos? A nós mesmos ou a Deus? Ou será que nós já nos convencemos que nós estamos no controle e que Deus deve se provar a cada um de nós? Então, olhe bem aquilo que você tem falado com Deus, aquilo que nós temos colocado a Deus, para ver se não são essas exigências extravagantes também. Agora, uma coisa curiosa é que Jesus atende essas exigências extravagantes, absurdas de Tomé. Olha a continuação aí do texto, né? Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse, você creu porque me viu, bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, Jesus é misericordioso, é compassivo, é paciente, é cheio de amor. Você sabe disso, né? Amém. Glória a Deus. Quando Jesus apareceu a Tomé, ele teria todo o direito de repreender o seu apóstolo, de repreender o seu discípulo, duramente. Mas, de novo, a gente vê aqui no texto que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus são muito maiores. Ele atendeu às exigências de Tomé, mas com um enorme asterisco, né? Antes da gente chegar lá,
observe aqui uma coisa muito importante. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos pela primeira vez, ele fez isso num domingo. Perceba isso. Então, com toda a narrativa, uma semana após a ressurreição, Jesus apareceu novamente, que é o caso que nós estamos estudando aqui. Apareceu novamente aos seus discípulos num domingo. Jesus não apenas ressuscitou no domingo, mas apareceu no domingo aos seus discípulos e ministrou a palavra a eles. No outro domingo, Jesus reapareceu aos seus discípulos e ministrou a palavra a eles. Então, irmãos, isso aqui é significativo para nós, porque fundamenta o estabelecimento do culto coletivo no primeiro dia da semana. O Novo Testamento vai chamar isso de Dia do Senhor. E de muitas maneiras, toda essa passagem aqui parece uma repetição do dia do Senhor que aconteceu ali nos versículos anteriores, do versículo 19 até o 23, quando Jesus apareceu aos discípulos lá naquele quarto trancado. Agora, pela segunda vez, Jesus apareceu aos seus discípulos e focou em Tomé. Olhou para Tomé e começou a dar algumas ordens para ele. O ponto crucial aqui é a interação de Jesus com Tomé. Ele falou, a paz esteja convosco, e aí escolheu Tomé ali, e Jesus disse assim, ponha o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Coloque a mão também no meu lado. E isso que Jesus diz no versículo 27 é uma resposta ao que Tomé pediu, aquelas exigências dele, O que Tomé disse mesmo? Se eu não vir as suas mãos, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, se eu não puser o meu dedo nos lugares dos pregos, nas feridas, se eu não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Jesus pegou toda essa declaração de Tomé e respondeu linha por linha, item por item. Ponha o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão também e coloque do meu lado. Jesus deu aquilo que Tomé pediu. Jesus atendeu às exigências de Tomé, só que o propósito de Jesus aqui é para que ele pudesse ver que era Jesus mesmo, em carne e osso. E é até mais do que isso, irmãos. Quem está dando as ordens agora é Jesus, não é Tomé. Tomé está sendo corrigido por Jesus. Você consegue perceber isso no texto? Porque ele primeiro impõe as condições para Jesus. Olha, se ele não me mostrar, se eu não tocar, se eu não colocar a mão do lado, eu não vou acreditar. Agora é Jesus que está falando para ele, olha, põe aqui a sua mão, põe o dedo aqui, na minha ferida. Ele está dando uma ordem, ele está corrigindo Tomé. Coloca a mão do meu lado. Então, Jesus dando essas ordens diretas a Tomé, ele estava corrigindo Tomé. Gentilmente, Jesus estava admoestando da maneira mais amorosa possível, como só ele pode fazer. Ele está estabelecendo a sua autoridade sobre Tomé. Ele está dizendo, Tomé, eu sou soberano, você não. Eu estou no controle, você não. Eu sou Deus, você não. Não é você que impõe as suas regras, não é você que impõe o seu jogo, não é você que dita o caminho. Eu faço isso. Então é por isso que eu falei que Jesus atende, mas com um grande asterisco. Na verdade, Jesus não está atendendo Tomé. Jesus está ordenando a Tomé. E corrigindo de quem é o controle. Irmãos, Jesus termina essas ordens acrescentando algo muito poderoso. Não seja incrédulo, mas o quê? Crente. É uma ordem de Jesus. Ordem do mestre. Ordem do mestre é para obedecer. Ordem do mestre é para obedecer. E Jesus está ali estabelecendo sua autoridade novamente. Esse não seja incrédulo, mas crente, também é uma resposta à última linha lá das exigências de Tomé. Porque ele disse, se não for aqui do meu jeito, eu jamais acreditarei. Eu jamais crerei. E Jesus responde para ele dizendo o quê? Não seja incrédulo, mas crente. Talvez seja essa ordem que a gente precisa ouvir ainda, irmãos.
Porque a gente está dando ouvido para muitas coisas no mundo, porque a gente está dando ouvido para muitas coisas ao redor de nós, a gente está dando ouvido para muita pessoa que não anda com Deus, a gente está dando ouvido para muito influenciador, que de cristão não tem nada. E a gente precisa ouvir a voz de Jesus dizendo para nós: não sejam incrédulos, mas crentes. E assim, sem mais nem menos, Jesus sai do banco dos réus e ocupa o banco do juiz. E aquele que estava julgando Jesus, que estava impondo as suas leis a Jesus, esse é que vai para o banco dos réus. Eu quero fazer essa pergunta, irmão, sinceramente para nós, né? No tribunal da sua mente aí, no tribunal da sua mente, quem está sentado no trono do juiz? No tribunal da sua mente, quem é que está sentado no banco dos réus? Às vezes a gente precisa dessa experiência, dessas perguntas, para nos lembrar que não somos nós que estamos no controle. Não somos nós que decidimos. E claro, irmãos, a realidade aqui é o seguinte: Deus é quem governa, Deus é o sustentador, Deus é o juiz de todas as coisas. Quer você aceite ou não, a sua percepção sobre isso não vai mudar a realidade. O fato de você não acreditar em Deus não torna Deus inexistente. O fato de você não acreditar na verdade de Deus não torna a verdade de Deus uma mentira. Diante disso, a única coisa que a gente tem para fazer é se humilhar. E é se humilhar diante de Deus. Irmãos, eu lembro de uma vez ter contado uma experiência que eu tive no trânsito, uma vez, né? E eu acho pertinente aqui, cabe para ilustrar. Numa certa ocasião, infelizmente, eu dei uma fechada lá num cara, porque eu tomei uma fechada de um motoboy, e aí, né, tentando evitar ali para pegar ele, enfim, eu acabei dando uma fechada num sujeito que estava atrás de mim. E aí, irmãos, foi difícil, porque o sujeito lá ficou fora de controle. Começou e me xingou, e me perseguiu, e acendia a luz do farol, piscando lá, e buzinou, e, né, enfim, me chamou de vários nomes. Até a minha mãe foi homenageada nessa situação. E aí até o dia que a gente parou, o dia não, né? Até a hora que a gente parou ali no farol, e a gente parou emparelhado. O cara me xingando de tudo. Eu baixei o vidro do carro. Na hora que eu baixei, o sujeito foi tirando o cinto de segurança, porque ele achou que eu fosse sair para brigar, né, para tirar satisfação. E aí, na hora que eu baixei o vidro, ele tirou, já foi abrindo a porta do carro. Eu falei: cara, me desculpa, eu estou errado, me perdoa, né? Eu acho que você não viu o que aconteceu lá, mas eu tô errado mesmo, me perdoa. Você se machucou, eu bati no seu carro. E isso deixou ele atordoado, porque ele estava esperando que eu saísse do carro para ir brigar. Mas eu pensei, né, irmãos, e aí? Eu quero voltar para minha casa, eu não estava apostando corrida com ninguém. Eu queria voltar para minha casa, eu queria voltar para minha família. Eu vou saber se esse cara estava armado, vou saber se esse cara ia arrumar confusão. Eu queria sair daquela situação, então eu fiz isso. Eu queria mesmo discutir. Eu queria discutir com ele. Porque não aconteceu nada, e ele estava nervoso por nada. Não bateu, ninguém se machucou, não aconteceu nada. E eu queria discutir, eu queria dizer que ele não podia ter uma reação daquela, que aquilo era perigoso para ele. Eu tinha muita coisa para falar para ele. Mas eu pedi desculpa. Pedi perdão. Na psicologia, isso se chama suspensão de ego. Quando a gente não dá lugar às emoções, né, para resolver as situações. Quando a gente vai suprimir as nossas emoções. Estava lá no calor, querendo brigar, mas deixamos isso de lado. Nós cristãos chamamos isso, por exemplo, de humildade. Quando a gente abre mão do nosso ego, abre mão daquilo que nós achamos que é certo. E não é para qualquer um, aqui é para Deus. Porque Deus nos confronta. E Tomé se humilhou diante do Senhor Jesus. A gente vê isso na profissão de fé simples que
que ele diz depois de tudo isso. Ele falou assim: Senhor meu e Deus meu. Você sabe que isso é uma profissão de fé muito profunda para os judeus, porque só Deus pode ser professado como Deus. E ele olha para Jesus, é um judeu, olhando para Jesus e falando: Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus, o que está certo, é a segunda pessoa da Trindade, igual com Deus, né? Ao Pai e ao Espírito Santo. E Tomé confessou Jesus como seu Senhor. Ele estava abrindo mão do controle da sua vida, ele estava abrindo mão daquelas exigências todas, ele estava admitindo que ele não era soberano. Ele tirou a coroa de si e colocou essa coroa na cabeça do Senhor Jesus. Senhor meu, Deus meu. E Jesus respondeu assim: você acreditou em mim porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha, irmãos, Tomé experimentou um dos maiores privilégios de toda a história da humanidade, porque Jesus veio até ele, se manifestou de forma corpórea, nas suas dúvidas ali, nas suas ideias equivocadas, e Jesus foi lá e cumpriu, né? Jesus foi lá e ofereceu a ele o benefício daquelas exigências todas. E eu acho que, diante desse texto, existe uma tentação real da gente ler essa passagem e pensar assim: nossa, Tomé deve ter vivido um momento muito bom. Eu queria que Jesus me desse atenção dessa forma. Eu queria que Jesus me desse um tratamento pessoal, igual ele fez com Tomé também. Mas a questão é que Jesus não disse nada de novo para Tomé. Jesus não revelou nada novo que ele já não tivesse falado aos seus discípulos um monte de vezes. Tomé não recebeu uma palavra diferente da que nós recebemos, irmãos. Não houve revelação nova nenhuma. Jesus simplesmente confirmou a verdade do seu evangelho, aquele seu apóstolo. E olha que coisa, se talvez passar no seu coração que Tomé teve uma experiência melhor do que a sua, veja as palavras de Jesus ao final desse texto: bem-aventurados os que não viram e creram. Você viu? Você viu? Você viu? Hein, Liliana, você viu? Elisa, você viu? Hein, Júcio, você viu? Hein, Marina, viu? Samuel, você viu? Lúcia, Ellen, você viu? Eu também não. Mas nós somos bem-aventurados. Não vimos e cremos. Isso aqui, irmãos, é uma prova do amor extraordinário do Senhor pelos pecadores. E esse texto vai terminar assim, dizendo: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida em seu nome. Olha que coisa, João pega justamente o acontecimento com Tomé, ali relacionado à sua incredulidade, para depois falar: olha, o motivo de ter escrito o Evangelho, o motivo de ter registrado os milagres de Jesus, o motivo de ter registrado essa aparição de Jesus com Tomé aqui, tem o único objetivo: para que vocês creiam, para que vocês sejam bem-aventurados, como disse Jesus, para que nele vocês tenham vida. O que realmente a gente aprende nessa passagem, irmãos, é isso. O Senhor tem um amor extraordinário pelos pecadores. Miqueias, lá no capítulo 7, verso 18, verso 19, é um texto que fala assim: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem é amoroso para lançar os nossos pecados no mar do esquecimento? Somente Deus. E João escreveu o seu evangelho para que você e eu conhecêssemos e acreditássemos nesse Deus. João escreveu tudo para que nós acreditássemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo nisso, nós fôssemos bem-aventurados para ter vida em seu nome. É muito importante, irmãos, lembrar disso aqui. No Evangelho de João, ele termina apontando para a divindade de Jesus, e ele começa esse Evangelho também apontando para a divindade do Senhor Jesus. Quem se lembra do começo do Evangelho de João? Você se lembra?
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz de todo homem. Olha, ele começa o Evangelho de João apontando para a divindade de Jesus, e vai encerrando o Evangelho apontando para essa divindade de Jesus também. Porque o que ele quer é que nós repitamos a mesma confissão, a mesma profissão de fé que Tomé fez: Senhor meu e Deus meu. Voar de avião te ensina que você não tem controle sobre nada. Não precisa ter medo. Existem outras situações que também mostram que a gente não tem controle. Paternidade é uma delas. Antes de ter filhos, você faz algumas afirmações absurdas, dizendo, né? O meu filho não vai fazer isso. O meu filho não vai agir dessa forma, né? Mas aí, quando você tem o seu filho, você precisa se retratar de tudo isso que você falou, tudo isso que você pensou, tudo que você espalhou por aí. Porque você vai perceber que seu filho é uma pessoinha com seus próprios pensamentos, com as suas próprias opiniões. E aí logo você aprende que talvez você não tenha tanto controle sobre as coisas e sobre as pessoas como você pensava. É muito fácil, irmãos, a gente cair na armadilha que Tomé caiu, que é a armadilha de acreditar que nós estamos no controle, que Deus deve alguma coisa para nós. É muito fácil a gente acreditar que eu não preciso servir a Deus, mas Deus precisa me servir para ser digno do meu louvor. Deus precisa me agraciar com alguma coisa aqui para que Ele ganhe a minha adoração. A gente precisa resistir a esse pensamento, que é um pensamento natural da carne. O pensamento de colocar Deus no banco dos réus e de nos colocar no banco dos juízes. A maravilhosa notícia que a gente recebe nesse Evangelho é que, se você ecoar as palavras de Tomé, humildemente, verdadeiramente, você professar Jesus como seu Senhor e o seu Deus, então Deus nos declara inocentes, lá no banco dos réus. Ele acaba com a acusação. E é exatamente isso que acontece. Quando você se submete ao Senhor, você reconhece o seu controle sobre a sua vida e de repente você começa a experimentar segurança, paz, conforto, mesmo no meio das adversidades, independentemente das circunstâncias. Então, irmãos, a mensagem que fica diante dessa meditação é que cada um de nós creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que tenhamos vida em seu nome. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.